Queria voltar um pouquinho para o plenário propriamente dito, para a sessão de hoje, até porque já estou vendo em alguns sites aqui algumas declarações do ministro Celso de Mello ao deixar o plenário do Supremo, dizendo que o voto dele está feito, está redigido, estava pronto para ser lido hoje e não houve tempo hábil, porque o Tribunal Superior Eleitoral tinha sessão às 7 da noite. 3 ministros do Supremo fazem parte desta outra corte, da Corte Eleitoral, e precisaram sair, e aí houve a decisão de suspender a sessão do Supremo. Ele diz que vai manter o voto que já está construído, e aí todas as especulações em torno do que ele vai fazer. Ele já havia se posicionado levantando a questão da aceitação dos embargos infringentes, depois se disse reflexivo. Não vou pedir para a gente fazer futurologia aqui. Agora, o que esperar do voto do ministro Celso de Mello, sem entrar no mérito se a favor ou contra, mas do como ele deve atuar, de como deve ser a performance dele na sessão de quarta-feira? Que expectativa que vocês têm em torno disso? Bom, primeiro acho que um comentário arriscado da minha parte, de dizer que o ministro Celso de Mello, eu acho que a primeira leitura que se deve fazer essa resposta dele é uma afronta a uma possível situação de querer colocar ele numa enrascada, né, de colocar ele aí a discussão se houve um acordo tácito ou algum tipo de estratégia para estender a sessão de hoje a ponto de deixá-lo para decidir sozinho na quarta-feira? Isso, eu acho que a sinalização que ele dá é a seguinte: olha, se houve alguma estratégia de postergar a minha decisão para que eu pudesse repensar o meu voto, isso não deu certo. E acho que é importante que ele faça esse tipo de declaração. Entretanto, é uma decisão bastante difícil e não há por que imaginar que ele realmente não vá ponderar. Eu acho que ele é uma pessoa que tem um perfil bastante erudito, isso sobressai nos votos dele. Certamente ele já levantou todas as jurisprudências, todas as razões, todas as doutrinas. Todos os seus próprios posicionamentos. Todos os seus próprios posicionamentos, mas este é um caso bastante difícil. Se no final das contas, se o direito de defesa... Primeiro se diga, o direito de defesa não é prejudicado se não houver o recurso. Bom, mas e aí? Tem o recurso ou não tem? E essa pergunta ainda fica pendente. E acho que a riqueza do debate que pode surgir nesses dias, por que não influenciar o seu voto, né? Zé Álvaro. Não, eu compartilho muito isso que o Rubens acabou de dizer. Acho que é um voto dificílimo, não é? Mas muito provavelmente, na linha da longa atuação do Celso de Mello, ele vai fazer uma coisa embasada, provavelmente vai ajudar o Supremo, vai ajudar a Corte a definir digamos, um caminho daqui para frente sobre essa questão, né? Sobre como tratar os direitos de defesa nessa circunstância, né? Mas acho difícil fazer uma previsão sobre qual é sobre o mérito do voto dele. Quer dizer, ele tem dois indicadores, né? Tem dois indicadores. Ele teve precedentes anteriores que, num certo sentido, o levou a aceitar embargos infringentes, não é isso? Agora, ao mesmo tempo, em algum momento, ele tomou a iniciativa de dizer que ele é reflexivo, que está pensando. Ora, isso é uma indicação de alguém que está amadurecendo uma questão muito importante. Eu não sei se ele imaginava, sei lá, 1 mês atrás, 2 meses atrás, que ele estaria nessa situação de um empate 5-5 e agora ele é, digamos assim, o grande jogador que vai ou não marcar o pênalti final e definir completamente a decisão do campeonato. Não sei se ele imaginava estar nessa situação. É uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para um grande jurista. É uma extraordinária oportunidade de, digamos, consolidar as suas próprias convicções, a sua doutrina e até uma perspectiva filosófica que o Celso de Mello tem apresentado sobre o funcionamento do direito. Então, eu acho que obviamente, ele está muito consciente dessa situação, dessa responsabilidade. Pois é, né? E acho que o Zé Álvaro colocou bem, né, Rubens? Ele está numa posição que pode parecer para alguns ingrata, sob pressão, mas por outro é de muita importância, de muita relevância, e para quem está numa função pública, em especial numa Corte Suprema, ainda mais para um decano, né? Pois é, um decano, para alguém que está lá há mais de 20 anos, quer dizer, ele é o ministro mais antigo, foi indicado ainda no governo Sarney, também é uma responsabilidade que, para quem tem apreço pelo serviço público,
E ele, como ele tem. E como ele tem. Ele Como tem, ele tem. ele tem um enorme apreço. Tem um enorme apreço, é um ministro extremamente dedicado. Durante todo o julgamento assumiu para si também as suas responsabilidades como decano, como vínhamos A conversando. gente havia comentado logo na primeira semana aqui da nossa parceria esse ano, né, Rubens, que ele assumiu ali o papel de mediador ali dos conflitos entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, e agora ele se vê nesse papel de mediador do grande conflito no bom sentido, aí, no grande debate que tomou conta da corte, como mostra esse da flagrante controvérsia que apareceu muito forte agora no final do julgamento de hoje, da sessão de hoje, né? No discurso do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello, não é? E o confronto que ele teve com o ministro Barroso. Né? Você lembrou bem, num determinado momento, o Marco Aurélio chegou a dizer o novato que desqualificou o colegiado, num certo sentido, revisou o colegiado. Aí o Barroso teve que responder. Ora, essa controvérsia, em parte, agora está dependendo de como o decano do Supremo vai resolver a questão, né? Não é pouca responsabilidade. Eu imagino que o ministro Celso de Mello não levou bem essa colocação do ministro Marco Aurélio, porque ele passou por uma situação semelhante quando ele era um novato na corte, ele sofreu um certo bullying. É mesmo? E alguma das vezes. Que história que é essa? É comum. Os ministros entram, colocam uma posição e surgiu esse argumento: olha, você entrou agora, você não acompanhou o que estava acontecendo. Isso é muito engraçado. Isso aconteceu com o Fux. Aconteceu, verdade. né? Mas eu acho que É quase um ritual? É quase um ritual ali que passa batido. Mas é o seguinte: eu acho que nós podemos esperar, para o bem e para o mal, uma aula magna. Uma aula magna.